Corinthians. João Paulo Capelanes. Salve o Corinthians, campeão dos campeões. E vamos falar do Timão aqui nos Donos da Bola. O Corinthians que enfrenta justamente o Grêmio no final de semana, porém vive já um planejamento para 2022, a expectativa de justamente confirmar a vaga direta para a Copa Libertadores, com relação também ao futuro de Silvinho, Paulinho também, né, podendo pintar novamente lá pelos lados do Coringão, chegando com tudo do Timão, sempre ele, João Paulo Capelanes. Tudo bem, Capê? Um abraço. Outro pra você, PDV. Boa noite pra você. Só noite pra Isabelle Moraes. Tô brincando, Izinha. Boa noite pra você. Pros ouvintes da Rádio Bandeirantes também. Ô, PDV, tem uma informação importante do Corinthians aqui, rapaz. Oba! Tá na escuta aí, PDV? Opa! Então é o seguinte, ó, pro torcedor corintiano aumentar o volume do rádio, a gente conseguiu apurar uma informação, calma, longe das contratações, não estamos falando aqui das contratações do Corinthians ainda, mas tem uma informação positiva em relação à recuperação do Juliano. O jogador treinou mais uma vez nessa quinta-feira, a expectativa é que seja relacionado pelo menos para o jogo do final de semana. É um jogo, PDV, que é o seguinte, só para que a gente possa contextualizar. Há 14 anos o Corinthians foi rebaixado pela primeira vez para a Série B do Campeonato Brasileiro, perdendo, entre aspas, né? Precisava vencer o Grêmio, ficou no empate por 1-1, acabou sendo rebaixado o jogo no Rio Grande do Sul. E aí o torcedor corintiano está numa expectativa sinistra, gigantesca já para esse final de semana, que o Corinthians possa enfrentar o Grêmio de novo para viver toda aquela expectativa. Se há 14 anos o Timão foi rebaixado na última rodada, perdendo para o Grêmio, perdendo entre aspas porque empatou, agora até mesmo a principal torcida organizada do clube vive a expectativa e até mesmo fez uma carta aos jogadores corintianos, ao elenco, parabenizando pela temporada, porque era um time antes meio que desacreditado e agora, se vencer no final de semana, já garante matematicamente uma vaga direta para a próxima Copa Libertadores da América. Então, assim, é uma decisão para o Corinthians, mas é claro que tudo pode ir, entre aspas, por água abaixo, essa expectativa, porque o Grêmio joga hoje. E se o Grêmio perder, já matematicamente pode ser rebaixado. Então, aquela festa, aquela euforia que a torcida do Corinthians faria caso o rebaixamento acontecesse no final de semana, pode ir por água abaixo já nessa quinta-feira, caso o tricolor do Morumbi vença o tricolor gaúcho. Então, voltando a falar do Juliano, a notícia é muito positiva. Semana passada nós conversamos com o médico do Corinthians e ele falou que era uma lesão na coxa do grau 1 para o grau 2. E o jogador, que é extremamente profissional, se cuidou, acelerou o processo de recuperação justamente para jogar contra o seu ex-clube, o Grêmio. Mas a informação que nós temos é que ele pode voltar a ser relacionado, mas entre os titulares ele não deve começar. E é importante dar mais uma ressaltada nessa situação, porque o quarteto mágico do Corinthians, com Roger Guedes, Renato Augusto, William e o próprio Juliano, faz muito tempo. A última partida que atuaram juntos foi contra o Fluminense. Então, quer dizer, faz muito tempo que esses 4 jogadores, as principais contratações e únicas do Timão praticamente para essa temporada, jogaram juntos e podem voltar a se encontrar já neste fim de semana. Um provável Corinthians para que a gente possa trazer para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. É com o Cássio no gol, o João Pedro na vaga do Fagner, isso já é uma certeza, porque o Fagner está suspenso pelo 3º cartão amarelo. A dupla de zaga segue sendo a mesma com o João Vitor e Gil e o Fábio Santos na lateral esquerda. O que a gente conseguiu apurar é que nessa quinta-feira também o Rony, mais uma vez, chegou a treinar, não durante toda a atividade, mas chegou aí a pelo menos ser cotado para começar a partida, mesmo o Xavier correndo um pouquinho mais à frente do Rony. Então, meu campo, a tendência é de Xavier, Duqueiroz e o Renato Augusto, um pouquinho mais à frente o Gabriel Pereira, o Roger Guedes e o centroavante é o Jô. Esse é o Corinthians para o jogo do final de semana. Você que cobre muito bem o São Paulo, PDV, sabe que a informação no Rio Grande do Sul é que até umas 10, 11 horas da manhã, nós tínhamos aí apenas 4.000 ingressos vendidos para o jogo de hoje, entre Grêmio e São Paulo. Já para o final de semana, a tendência é que a gente tenha mais de 42 mil torcedores. A última parcial que nós tivemos acesso, o Corinthians não divulgou, como vem fazendo nas últimas semanas, é de 35 mil vendidos. Então, assim, para esse compromisso do final de semana, Corinthians e Grêmio, no domingo, que a Rádio Bandeirantes vai acompanhar, certamente mais de 40 mil torcedores mais uma vez, para quem sabe, se o Corinthians conquistar mais 3 pontos, garantir matematicamente uma vaga à próxima fase da Copa Libertadores da América e de quebra, depois de 14 anos, rebaixar o imortal, hein, PDV? É o mundo dá voltas, hein, Isabelle?
Pois é, agora, boa noite pra você também, tá, Capelanes? Da próxima vez que você falar isso, a gente vai cortar o microfone, que hoje eu posso cortar o microfone, entendeu? Ô, Capê, boa noite pra você. Ô, Capê, mas assim, você tá falando sobre como, né, todo esse histórico de Corinthians e Grêmio, isso tá incendiando a torcida, claro, a torcida quer uma revanche depois de 14 anos, mas até que ponto isso pode chegar pro elenco, Capê? Assim, eles estão sentindo isso também, ou não? É mais pra tentar uma vitória por G4, por chegar ao G4 e se consolidar diretamente na Libertadores? Até que ponto essa energia de revanche da torcida tá chegando nos caras do Corinthians, assim? Ô, Isa, beijo pra você. Cara, já chegou. Esse negócio aí, assim, pode parecer, isso é coisa da imprensa, isso é coisa da torcida. Gente, isso aí já chegou pro grupo de jogadores. Até por isso, ontem, eu não sei se vocês chegaram a ver nas redes sociais, porque hoje em dia, né, ainda mais em meio à pandemia que ainda vivemos, e a imprensa só volta a frequentar o dia a dia no CT no ano que vem, os jogadores do Corinthians, William, Gabriel, Duqueiroz, rapaz, eu acho que o Renato Augusto, posso estar falando bobagem aqui, mas esses jogadores que eu citei, eles até publicaram recados nas redes sociais, tipo assim, para Gaviões FL, tamo junto, final de semana é nosso, vamos para cima, porque a Gaviões fez essa manifestação. A Gaviões, ela vem fazendo já ao longo da temporada inteira muitas críticas, principalmente ao Alessandro e ao Roberto de Andrade. Como o Duílio Monteiro Alves, esse primeiro ano de gestão, foi muito bem juntamente ao lado do Alessandro e do Roberto de Andrade, parece que agora deu uma amenizada. E ainda mais um Corinthians que volta a dizer, se vencer no final de semana, matematicamente joga a Libertadores na fase de grupos. E de quebra, ganha uma graninha a mais para poder disputar a competição continental. Então, assim, não é mais coisa de imprensa. A Gaviões foi lá, fez essa carta, entregou para o grupo de jogadores, os jogadores compraram a ideia. O Corinthians, mesmo com essa carta ou não, se fosse um jogo contra a Chapecoense ou não, já ia entrar motivado, porque, como eu disse, se vencer, joga a Libertadores na fase de grupos. Mas se tratando daquela coisa que ficou angustiante de 14 anos para cá, quer dizer, é um ingrediente a mais. Então, assim, podem esquecer isso aí que você falou, Isa, essa pergunta que se é coisa de imprensa, se chega para o grupo, já chegou. E os caras vão tratar essa decisão aí como se fosse o último prato de comida. Até porque, se o Corinthians vencer, já entra em férias. Já vai cumprir tabela aí nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Então, os jogadores eles vão ter uma pausa, quer dizer, eles precisam ganhar esse jogo para entrarem em férias. Se eles não vencerem, eles não vão pegar essas férias antecipadas. Então, eu acredito que até por isso, por esse artifício, a boleirada vai se matar para conseguir dar uma viajada e também descansar nessa reta final de dezembro aí, de temporada, e também o comecinho de janeiro, né, pessoal? E aí, Capelanes, eu tô sentindo uma mudança de rumo com relação, não uma mudança de rumo, mas pelo menos um termômetro com relação à permanência do Silvinho. Eu tô sentindo isso cada vez mais perto, hein, Capê? Você tem esse feeling também de que, inevitavelmente, num primeiro momento, o Silvinho é o técnico para 2022? Não, mas não tenha dúvida. O Alexandre Pretzel, nosso comentarista, ele conversou anteontem com o Roberto de Andrade, diretor de futebol do clube, e o Roberto falou, o Silvinho vai ficar para 2022, não tem mais conversa. Eu acho que é assim, viu, PDV, vou ser bem sincero, cara, não sei se vocês têm uma opinião contrária, é claro que a gente hoje valoriza demais o que é visto e dito e publicado e divulgado na rede social. Mas eu consegui, até por cobrir todos esses jogos do Corinthians em 2021, perceber que assim, a torcida que frequenta a rede social, ela é uma mais eufórica, que faz mais barulho, e a torcida do estádio, de fato, por mais que o Silvinho, nas últimas 3 partidas, ele teve o seu nome vaiado por boa parte do estádio, eu acho que agora é inegável, né? Ele chegou como incógnita, cometeu muitos erros, cometeu acertos, recuperou os jogadores. Ele, por exemplo, ele que, entre aspas, revelou o Gabriel Pereira, que deu sequência, continuidade, apostou no futebol do Mosquito. Aí, obviamente, chegando ótimas contratações, como Renato Augusto, Juliano, William, que não precisa nem falar, Roger Guedes, o time melhorou. Então, assim, a diretoria do Corinthians, ela não vê coerência. Por mais que a torcida aí, uma parte dela esteja esperneando, que o Silvinho é ruim, que o Silvinho não sabe nada e tal, eles não vão interromper o trabalho do treinador. Poderiam já ter interrompido? Sim, se o Corinthians não estivesse onde está hoje. Com as contratações, o que a diretoria esperava era pelo menos uma vaga na Copa Libertadores da América, independentemente da forma, se na pré ou na fase de grupos. Se na pré, PDV, já estava de bom tamanho, imagina você colocar o time para jogar uma fase de grupos em 2022 e interromper o trabalho do treinador. Ainda assim, importante também só colocar para o ouvinte da Rádio Bandeirantes que se o Corinthians mandasse, vamos supor, o Silvinho ir embora,
seria mais um treinador para você terminar de pagar, e o Corinthians que não terminou de pagar todos os treinadores que passaram recentemente pelo clube, muitos ainda estão recebendo, e o pior, o mercado está escasso, não tem um treinador disponível no mercado que você bata na mesa e fala, esse é o cara que vai colocar o Corinthians para brigar por títulos no ano que vem. E o Timão, financeiramente falando, não tem cacife para pagar multa rescisória de ninguém. Então, assim, fez um bom trabalho, chamou a atenção, mesmo a torcida dando uma reclamada, Silvinho fica para 2022, PDV. Acho que o caminho é por aí mesmo, apesar do Silvinho ainda ser um técnico que precisa um pouco mais de experiência, mas essa experiência ele está adquirindo justamente nesse trabalho com o Corinthians. PDV, só um comentário, assim, não é nem para defender ou criticar o Silvinho, mas de pensar, do ponto de vista da diretoria mesmo, como é que você demite um treinador que te levou para a competição mais importante da temporada que você vai disputar? É complicado também, até ali no bastidor, você fala assim, olha, obrigada, você me levou para Libertadores, mas era só isso mesmo que eu precisava e então. agora eu vou procurar um outro, né? Oi, Capê. Não, isso que você falou é assim a chave da porta, é a chave que abre a porta, porque é exatamente essa a argumentação da PDV. Isso que a Isa falou é o que a gente percebe também no termômetro da rede social. Peraí, o Silvinho, inexperiente, etc e tal, mas como é que você manda embora agora um cara que colocou o time para jogar fase de grupos? Eu vou dar uma rápida opinião aqui. Eu acho que o Silvinho não está pronto para ser o cara que vai liderar o Corinthians para 2022, quem sabe o rumo aí mais um título de Libertadores da América. Eu acho que é um treinador ainda que tem uma identificação, que comete muitos erros, como qualquer profissional. Talvez ele tenha errado menos do que acertado, até porque o Corinthians está, assim, numa posição muito tranquila na tabela de classificação. Mas eu me coloco na situação da diretoria aqui, PDV, Isa e ouvintes da Rádio Bandeirantes, porque se você realmente olhar para o mercado, técnico brasileiro, quem que está disponível aí que poderia chegar? E esqueçam o Renato Gaúcho, até pelo que aconteceu aí, não só no Flamengo, mas quando ele rejeitou o Corinthians e todo mundo sabia que ele estava esperando o Flamengo. Então, assim, se não o Silvinho, quem? Você não pode pagar multa rescisória de nenhum outro técnico gringo ou brasileiro. E você não tem grandes nomes no mercado, você vai abrir mão de um Silvinho que já conhece os jogadores, que, por sinal, a boleirada adora o Silvinho. A boleirada gosta. Pode ser que daqui 1-2 meses os caras se voltem contra, não gostem e tal, derrubem o treinador, mas hoje o clima é muito bom dentro do CT e eu particularmente não vi um jogador, claro que em público eles não vão falar, mas assim, em off não ouvi um jogador criticando alguma maneira com que o Silvinho se comporta, a maneira com que o Silvinho dá os seus treinos. É claro que ia facilitar muito se nós estivéssemos no dia a dia do CT, mas que a boleirada gosta bastante do trabalho do treinador, isso pode ter certeza que gostam sim. Verdade, tenho essa impressão também. Os jogadores que seguraram essa barra do Silvinho, boa parte, claro, né? Até porque eles estão ali dentro de campo, eles fazem a diferença. E quando o cara não vai ali muito com a fuça do treinador, a gente sabe o que acontece e não é o caso do Corinthians. Bom, Capelão, já derrubaram muitos, hein? Já derrubaram, demais. Não tive nem no Corinthians, mas São Paulo, Grêmio, entre outros times dessa temporada, também já fizeram um esforço danado para derrubar cada treinador aí, né? Exatamente. São muitos exemplos. Capelani, estamos junto, você volta ao longo da programação aqui da Rádio Bandeirantes. Na verdade, não é com essa delicadeza. A gente cansou, Capelanes. Muito obrigada, não precisamos mais de você. Eu tenho certeza que eu tô fazendo hoje o programa à distância, e aí eu vou falando, e em algum momento a Isabelle olhou pro PDV e falou assim, nossa, ele não tem ponto, né? Ele fala demais, é que só corta ele. Eu não tô entendendo se o programa é só do Capelanes. É os donos da bola com Capelanes. Brincadeira. Obrigada, Café. Valeu, gente. Beijo, abraço. Até a próxima.